Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa, da Missão Apostólica Kadosh, e continuo com você em Êxodo, o capítulo é 9. Disse Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó e dize-lhe: assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus, deixa meu povo partir para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum só animal sequer. Então, o coração do faraó obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. Disse Yahvé a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés as lance para o ar diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores, que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvido a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. Então disse Yahvé a Moisés: levanta-te ao romper do dia e apresenta-te ao faraó, e lhes dirá: assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus, deixa meu povo partir para que me sirva no deserto. Porquanto dessa vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-los ir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros do faraó que temeram esta palavra
de Iavé apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Iavé a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu. E Iavé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo e raios caíram incendiando a terra dos egípcios. Assim, o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo sequer. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e confessou-lhes: desta vez eu pequei, e Yahvé é justo, eu e meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam esses terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé, os trovões cessarão e já não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que todo o mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que Faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahvé tinha predito por meio de Moisés.